eu avisei pra galera, olha, com esse congresso, que depois pode se vender, mas a princípio é um congresso um pouco mais para direita, ou pelo menos na extrema esquerda, esse congresso equilibra um pouco o país. E aí, dito e feito, a Bolsa 5,5% no dia seguinte. disparou e todas as ações e tal. Aí a minha pergunta para você, para a gente começar aqui isso tudo. Você também ficou animado? Você acha que justifica? A Bolsa Brasileira tá barata, não tá barata? O que você quer começar falando assim? Saímos do primeiro turno. Qual a sua percepção disso tudo aí? Sim, vamos lá. Para contar um pouco da percepção do primeiro turno, eu acho que é importante dar uma contextualizada do que o mercado vinha esperando, né? Até o resultado, de fato, ali do primeiro turno da eleição. Você tinha pesquisas ali que claramente davam vantagens para o Lula, né? Primeiro inclusive, turno. algumas pesquisas como o Datafolha e o antigo IBGE, lá, o IPEC, dando o primeiro turno, inclusive, vitória do ex-presidente Lula. Quando você pega ali esse cenário, né, e o mercado tinha muita dúvida sobre qual seria o Lula que viria pós-eleição, né? Se seria o Lula paz e amor, como foi em 2002, ou se seria, como eu brinco, um Lula um pouco mais radical, um pouco mais xiita, revoltado por ter sido preso pela Operação Lava Jato e por toda a queima da imagem do PT. Então o mercado tinha uma dúvida em relação a isso e os preços vinham refletindo todo esse cenário. Você junta isso com um cenário inflacionário no mundo, que vem tendo a necessidade de alta de juros, que vem fazendo com que os países entrem em recessão, você vê um peso muito grande em cima de ativos de risco, principalmente na Bolsa, aqui no caso do Brasil. Bom, perfeito. Chegamos no dia da eleição, deu aquela primeira piscadinha ali do resultado, ainda com um valor muito inexpressivo. Obviamente, mercados fechados, a eleição ocorre no domingo. E Bolsonaro saindo na frente no início, né? E aí aqui, cara, eu até gosto de fazer sempre um disclaimer quando eu vou falar de Bolsonaro, de Lula, não tenho preferência política, eu tenho preferência por políticas econômicas. E essa meia vermelha aí? Não, a outra é verde, a outra é verde. É preta, essa não cai não. Mas, assim, não tenho nenhum viés por preferência por um candidato ou por outro, eu tenho preferência por políticas macroeconômicas e fiscais sólidas para o país. E aí, saindo do resultado da eleição, a gente teve, de fato, uma composição, principalmente, e muitas pessoas às vezes até se enganam quando pensam que a Bolsa andou porque o Bolsonaro teve uma votação melhor. Não foi isso. A Bolsa andou porque a composição do Congresso e do Senado foi uma composição que impede que um governo, eventualmente mais de esquerda do Lula, possa fazer qualquer coisa que ele queira, né? Tá. A gente sabe muito bem que o Congresso manda, né? Por mais que você tenha o presidente tentando direcionar, o Congresso manda. E geralmente o cara, quando se elege no primeiro 1 ano, 2 anos, ele tem muita força política, né? Aconteceu isso no governo do próprio Bolsonaro, teve a pandemia que atrapalhou muito um pouco do que eles buscavam fazer. Aconteceu na Dilma, aconteceu. O único que não teve esse vento de proa foi o Temer, porque ele entrou, né, num processo de impeachment. Mas você tem, geralmente, o mercado dando bastante credibilidade, dando bastante espaço para que esse cara faça o trabalho dele, porque ele entra com popularidade, ele entra com apoio popular. E aí, pensando nesse cenário, se você tem um apoio popular e uma base de direita ou centro que seja, né, do centrão, enfraquecida, você poderia abrir muito espaço para um governo ser um pouco mais de esquerda. E a gente tem no Brasil um problema fiscal ainda muito grande, né? A situação fiscal do Brasil não está resolvida. A gente tem o teto de gasto que toda hora pensam em desrespeitar, como brincam, fazem um puxadinho no teto de gasto toda hora. Fazer um edículo ali. Né? Exato. Eu gosto mais do puxadinho, que é um termo mais normal, né? Mas já ouvi falar que é um rooftop. A galera gosta de rooftop. Ninguém respeita, né? É isso. Aquele rooftop que o cara solta um rojão, né? É isso. Então ninguém respeita o teto de gasto no Brasil, é uma brincadeira aquilo dali, mas, enfim, então o mercado olhou esse cenário da composição ali da Câmara e do Senado de maneira muito positiva. Por quê? Não é porque o Bolsonaro vai se eleger. Isso aí ninguém sabe. Eu acho que você tem que jogar quase uma moeda. Tá muito próximo ali. É muito difícil você acertar quem vai levar a eleição. Calma que a gente já vai falar sobre pesquisa. Mas sem escolher um candidato, certamente ele não vai poder fazer nenhuma loucura. Então, o mercado tem uma expectativa maior agora de que o Lula tenha que dar uma guinada mais pro centro. Ele já fez um movimento desse com o convite ao Alckmin para ser vice dele. Quem imaginaria um Alckmin sendo vice do Lula? Então, isso já foi uma sinalização mais pro centro que ele fez ao longo da eleição. E, inclusive, quando ele fez isso, a Bolsa andou. Né? A gente olha, houve uma descompressão de risco nos ativos e agora, novamente, por culpa disso. Então, eu acho que essa composição do Congresso dá uma sinalização muito clara de que o presidente, se for o Lula, ele não vai poder ser um Lula radical. Ele vai ter que fazer a carta ao povo brasileiro 2.0, digamos assim. E ele não vai poder, lascar a mídia, essa parte de
de ser um extrema esquerda, ele não conseguiria passar isso no Não, jamais. Acho até que ele não tem esse objetivo, tá? Eu acho que se a gente tivesse que falar algum candidato aqui que briga mais com a mídia, seria o próprio presidente Bolsonaro. Aham. Ele tem uma briga explícita contra as redes de TV, principalmente a Globo, a gente sabe disso. Né? Ele tem esse posicionamento. Não tô dizendo aqui, novamente, gente, que ele tá fazendo Outro disclaimer, censura. né? Só pode fazer 3 disclaimers no programa. Não, é porque assim, as pessoas daqui a pouco fazem o corte e falam, pô, tá falando que o Bolsonaro faz censura. Não estou dizendo que ele faz censura. Ele Só corta uma mata. Ele só não concorda, dentro do que é legal fazer, como não dar verba de mídia para publicidade do governo, ele não dá. É uma escolha dele, ele tem todo o direito de fazer isso como presidente. Mas eu acho que o Lula ele não chegaria nisso, né? E se a gente pegar o ápice do problema de mídia do PT como um todo, não apenas do ex-presidente Lula, foi a Operação Lava Jato, onde inclusive o próprio presidente chegou a ser preso, o ex-presidente chegou a ser preso. Se naquele momento, né, que tinha a Dilma ali no governo, não houve a tentativa de censura, não consigo imaginar que agora, que ele pelo menos está livre, o processo foi reiniciado, né, e está se candidatando, está solto aí. Ele é super honesto, né? Também não tem... Como é que o Bonner começou o bagulho? Você não tem nada mais a provar pro povo brasileiro. Trocaram... Nem teve viés, né? Trocaram o CEP do processo, ó, morreu.